Tri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Pena. E eu sou a Adriana Chega, e hoje você está aqui de novo no Tri ao quadrado. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a doença chamada HPN. E para isso a gente convidou o Dr. Marcos Laércio, que é médico hematologista, mestre em transplante de medula óssea, responsável pelo ambulatório de PTT e falências medulares e preceptor da residência de hematologia clínica da faculdade da Fundação Hemopa no Pará. Bem-vindo, Marcos. Olá, olá, Adrianas, tudo bem? Que prazer em rever vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Nós temos hoje um episódio que é desenvolvido em parceria com a AstraZeneca, com um enfoque justamente de educar, informar e conscientizar sobre HPN, que é uma sigla para hemoglobinúria paroxística noturna. E para isso a gente está fazendo uma campanha com um hashtag chamado HPN Eu Existo, que é para tentar ter mais pessoas dentro desse contexto de conscientização da HPN. Isso aí, Dri. Ô, Marcos, eu queria começar. Você quer falar mais alguma coisa sobre você, contar a sua experiência em HPN? Então, Dri, não, só mais uma vez agradecer o convite de conversar sobre uma doença ultra rara, mas uma doença que me encanta, preciso admitir, pela fisiopatologia, pela forma de tratar, enfim, pelo impacto que a gente consegue, né, quando consegue diagnosticar esse paciente. E, assim, realmente é uma coisa que não era muito falada na hematologia, né? Assim, os próprios médicos hematologistas não conheciam muito. Toda doença ultra rara a gente acaba não, né, sabendo muito. Mas eu acho que hoje, depois de muitas campanhas, depois de muitas ações como essa que a gente vai ter agora de conversar sobre HPN, já acende ali um alerta em relação a esse diagnóstico. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos Eu começar. acho legal Muito que bem. o hashtag que eles criaram, né, HPN Eu Existo, é muito do dia a dia, né? Porque eu me lembro, a gente fez um diagnóstico de HPN há uns anos atrás, no hospital onde eu trabalho aqui em São Paulo, e um dos médicos da nossa equipe falou: gente, eu tinha certeza que HPN não existia, que estava só nos livros, porque é tão raro que não é uma coisa que a gente vê todo dia, a não ser que você esteja num centro de Exato. tratamento especializado para aquilo. E aí eu É. queria que a gente começasse falar um pouquinho sobre o centro de onde tudo começa na HPN, que é a medula óssea. Então, quer falar um pouquinho sobre a medula óssea? Por que que ela é importante na HPN, Marcos? Então, Dris, é assim. A medula óssea, primeiro, o que é a medula óssea? A medula óssea ela é o tecido, ela é o local onde vai ser formado tudo que tem lá no sangue. Então, quando a gente faz o hemograma, né? Hemograma completo, depois, eu preciso fazer um hemograma, não estou legal. Então, tudo vai ser formado, todas aquelas estruturas que tem no hemograma, todas aquelas partes vão ser formadas pela medula óssea. E o que acontece então na HPN? Na HPN, a produção das células de cada formato daqueles ali que tem no hemograma está alterada. São células, são soldados, por assim dizer, que estão desprotegidos da nossa própria proteção. Então vamos lá, mais um conceito básico. A gente tem, para nos proteger de bactérias, de várias defesas, de vários ataques, na verdade, que nós sofremos diariamente, nós temos uma defesa. E um pedaço dessa defesa se chama complemento. Apesar desse nome talvez errôneo, né, o complemento ele não é complementar. Achava-se que fosse complementar, mas hoje ele é realmente essencial. É uma das partes Uhum. mais importantes que nós temos no nosso organismo da defesa. E naturalmente a medula óssea produz então células, ou seja, soldados, por assim dizer, que estão ali protegidos da nossa própria defesa. Porque, afinal, eu quero que a minha defesa ataque uma bactéria, ataque o Covid, ataque, enfim, um fungo, tudo aquilo que eu estou entrando em contato diariamente. O problema na HPN é que essa medula óssea tem uma alteração genética, por assim dizer. Tem uma mutação genética que faz com que essas células, com que esses funcionários, passem a estar desprotegidos da nossa própria defesa. O principal soldado, todos estão, mas o principal funcionário que está desprotegido são as hemácias. O que acontece? Ora, se a minha defesa está pronta para destruir, como se fosse um, né, um combatente, ela vai lá e vai destruir as hemácias. Ela vai lá
e vai destruir um pouquinho os leucócitos. Ela vai lá e pode, na verdade, ativar esses leucócitos, ativar essas plaquetas, quer dizer, ativar de forma muito errônea esses funcionários, tudo porque eles estão desprotegidos da defesa. E aí começa toda a confusão que ocorre na HPN. Isso, aí você podia aproveitar, já que a Adriana falou uma coisa muito importante, até a gente identificar um doente com HPN, muitas vezes ele passou por vários médicos, ou até mesmo por colegas hematologistas que não pensaram na doença, né? Então, é uma doença muito rara. Então, mostra para a gente um pouco, já que você falou da medula óssea, como é que são os sinais e sintomas que podem dar o alerta para que aquele médico que está atendendo aquele doente pense na possibilidade de ser uma doença rara chamada HPN. Nossa, super importante essa pergunta, Adriana. Então, é assim, vamos começar, assim, a conceituar o que é raro, né? Assim, parece que quando a gente dá Uhum. número, né, a coisa fica mais É, palpável. claro. Gente, a incidência de HPN é em torno de 1 para 1 milhão. Então, assim, é muito raro, é O, ultra é, raro, né? o que quer Literalmente dizer, ultra raro. vou dar só uma pausa, o que quer dizer que para cada 1 milhão de pessoas, né? Se eu tenho 1 milhão de pessoas numa sala, só uma vai ter. Só uma vai ter Isso. HPN, né? Tanto que a Uhum. figura que eu acho mais assim emblemática da HPN é você tem uma multidão toda igual, aí tem uma pessoinha lá diferente. Pronto, é essa pessoinha que eu vou ter que ir atrás, que é essa raridade da HPN, né? Uhum. Então, realmente é ultra raro. É difícil pensar mesmo, né? Só mais um parênteses em relação a isso, é interessante quando os residentes passam comigo que o ambulatório é de HPN, então a gente tem, É. né, 20, 22 HPNs, e aí todo mundo no final do mês fala, nossa, mas nem é tão raro assim. Eu falei, não, amigo, calma. Essa amostra é completamente, né, errada. A gente está num Viciada! ambulatório totalmente, né? A gente está num ambulatório específico dessa doença. Então parece que ela é muito Isso. frequente, mas ela não é nada frequente, é muito rara. Então, considerando exatamente que a medula óssea está produzindo funcionários que não estão, que estão desprotegidos da minha defesa, que chama complemento, o primeiro sinal, ou dos sinais cardinais principais da HPN é a anemia. Lembrando que a anemia, por si só, não é um diagnóstico. A anemia ela Uhum. é um sinal de que alguma coisa não vai bem, que eu preciso olhar esse paciente com mais carinho e entender o que está acontecendo para resultar nessa anemia. Bom, então, geralmente você tem uma anemia, né, causada por destruição dessas hemácias, desses funcionários. E a gente consegue ver isso, nós médicos, hematologistas ou os clínicos, conseguem ver isso por alguns exames indiretos, por assim dizer, que possam indicar para a gente que existe uma anemia. Os sintomas, viu, Adrianas, eles são muito inespecíficos. O que isso quer dizer? São sintomas muito abertos, que não são característicos de nada. Então, o principal deles, anemia e suas consequências, fadiga. A pessoa com HPN é muito fadigada. Como eu tenho uma destruição importante desses funcionários, isso causa uma reação inflamatória no organismo que dá uma fadiga assim imensa. E o que é mais interessante, às vezes é uma fadiga, em geral, que não tem a ver com o grau de anemia. Então, a gente sabe que tem Uhum. quase como se fosse uma matemática na hematologia, né? Quanto mais É. anêmico a pessoa está, né, mais fraca ela vai ficar. Isso não acontece muito na HPN, ou seja, o paciente está com uma anemia leve, mas está muito fadigado. Aquele paciente que não consegue Uhum. levantar da cama para varrer uma casa, ou que não consegue levantar para ir para a faculdade, enfim. Então, o impacto dessa anemia é muito importante na vida do paciente. O segundo principal impacto é o principal risco da HPN, que é a trombose. O que é a trombose? A trombose é exatamente um coágulo nas veias ou nas artérias, entupindo o fluxo desse sangue, seja no território venoso, nas veias, ou no território arterial, nas artérias. Isso é muito grave. E, infelizmente, a HPN, por ser uma doença que causa essa inflamação muito grande, a chance, a propensão de você ter esses coágulos de sangue nas veias ou nas artérias, que é a trombose, é muito alta. E para nós médicos é uma trombose que ela é fora dos lugares mais comuns que a gente consegue ver. Então, geralmente é uma trombose no abdômen, uma trombose no fígado, uma trombose no cérebro, sistema nervoso Cerebral. Uhum. central, né? Então, você tem, assim, um grande risco da HPN. E o que é pior, é uma doença silenciosa, né? Como o Uhum. paciente demora muito, como foi falado, tem trabalhos que mostram que o paciente demora, em média, 3 a 5 anos para fechar o diagnóstico. Mas é muito tempo. E nesse ínterim, nesse tempo todo, o paciente está destruindo o funcionário, está tendo trombose silenciosa, está tendo queda de estado geral, está tendo impacto de qualidade de vida. Outros sintomas importantes são alterações renais, que podem acontecer, falta de ar, uma coisa muito frequente.
né, na HPN, disfunção erétil, que popularmente chama de impotência sexual, né, dor de cabeça, falta já foi falado, quer dizer, você vê que são sintomas que são... Dor abdominal, nossa, esqueci de falar. Dor abdominal é uma coisa bem importante também. Às vezes, dor abdominal completamente, assim, do nada. A causa disso provavelmente é por coágulos nesse território do abdômen, né? E por contração muscular também que pode acontecer. Mas, quer dizer, são sintomas muito inespecíficos. Sintomas assim que várias doenças podem ter isso, né? Então, você não tem a urina mais escurecida, quer dizer, a grosso modo, hemoglobinúria, é uma coisa que não acontece sempre, uma coisa que acontece em cerca de 60% dos casos. Tá, é a maioria, mas não quer dizer que 40% não vai ter. Uhum. Então, é um sintoma que não posso dizer que é ele o sintoma principal. Então, realmente, o que a gente precisa para quem está ouvindo a gente, é entender que a anemia tem que ser investigada e que uma das possibilidades dela é HPN, né? Ou seja, procurar auxílio médico. A gente precisa Uhum. procurar e entender que não é normal ter anemia, né? Ah, não, é uma anemiazinha porque eu não me alimento direito. Não, 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 isso não é normal. A anemia é sempre um sinal de alerta, tipo, levanta a mão e diz, ok, não está legal. E a gente precisa tratar esse diagnóstico. E um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar é HPN. Ô Marcos, você me fala uma coisa, qual que você acha que são os maiores desafios que você enfrenta? E aí a gente pode até falar sobre centros maiores ou cidades maiores ou localização geográfica dentro do país, mas quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu centro de diagnóstico e o que você acha que são os grandes desafios que a gente enfrenta em qualquer lugar para fazer diagnóstico de HPN? Entendi, Adriana. Talvez essa pergunta ela varie muito de região para região, né? Mas assim, vamos tentar fazer um aspecto macro, né? Assim, tentar entender o que deve ser o problema geral e depois talvez focar um pouco mais na minha região, que é a região norte, estado do Pará. Bom, o primeiro deles é o desconhecimento. Realmente, assim, apesar da gente já ter tido uma conscientização muito grande da HPN, a gente ainda tem muita coisa para aprender, a gente ainda tem muita coisa para ensinar de HPN e para alertar os colegas médicos de lembrar dessa doença, né? Até hematologista mesmo, né? Ainda existe muito essa associação de que a anemia é falta de ferro, né? Isso é uma coisa que, assim, a gente vê direto nós somos hematologistas, né? Todo mundo, quase uma regra, todo mundo que vem no nosso consultório com anemia já tomou em algum momento ferro e não resolveu, E né? fica passando, né, por isso, por muito Nossa, tempo, toma ferro com um, toma muito ferro com o tempo, outro. Nossa. muito tempo, né? Então, assim, a Não, gente começa parece que, infelizmente, às vezes é automático, né? O é automático. médico, porque não é uma. É claro que a gente tem, só fazendo um parênteses, até porque isso é importante para a população que está nos ouvindo, é muito comum a pessoa tem algum grau de anemia ou tem algum sintoma relacionado à anemia, procura, às vezes, um farmacêutico que, nas maiores boas intenções, prescreve ferro. Ou vai num médico que não é especialista, anemia, e anemia não é sinal de anemia ferropriva, ou seja, por deficiência de ferro. E isso é o que faz, na minha opinião, a dificuldade, não só do desafio do diagnóstico, mas o tempo que o paciente perde fazendo um tratamento, entre grandes aspas, de uma doença Uhum. chamada anemia, que não necessariamente está associada à deficiência do ferro. Então, é o desconhecimento, seja do profissional da farmácia, que é um farmacêutico, às vezes nem farmacêutico é, e das vezes do médico que não é especialista. Por isso que a gente aqui, como médico especialista, fala da importância de se procurar um especialista, que com certeza, mesmo que não seja um especialista como o Marcos, que vê isso como um foco principal, vai eventualmente encaminhar para ele, né? Sim, é bem isso, viu, Adri? Então, a gente tem esse estigma ainda, né, de que toda anemia é carência de ferro, e aí o paciente acaba ficando, né, meses ou às vezes até anos tomando ferro sem melhorar. A gente tem a dificuldade, dependendo do campo que se tiver, de chegar no especialista, né? Às vezes, para chegar no hematologista, por exemplo, no SUS, demora em torno de 2, 3 meses. Aí o paciente mora longe, aí já vai talvez uma coisa mais micro da minha região. Aí o paciente mora longe, ele conseguiu marcar uma consulta que ele conseguiu marcar hoje, ele vai marcar daqui a 3 meses. E aí, no dia que era a consulta, ele não pôde ir porque, enfim, deu problema no carro, problema no barco. Aí, quer dizer, são mais 3 meses. Só aí foram 6 meses de espera para a primeira consulta com o especialista, né? Para a gente começar a investigar o que está acontecendo. Então, assim,
Eu acho que os dois principais são o desconhecimento mesmo da classe médica, da classe da saúde, vamos ampliar mais assim, em relação a como se deve abordar corretamente uma anemia, e não imaginar que todas são por falta de ferro. A dificuldade de se chegar no especialista, a gente esperar que o especialista, por ser uma doença ultra rara, relembre que existe esse diagnóstico, né? Está lá no finalzinho, né, da lista de diagnóstico, mas ela está presente, e às vezes é aquela pessoa que é diferente, né? Aquele um em 1 milhão que a gente Uhum, acabou de falar. E depois disso você tem todos os exames mais especializados, que aí eu acredito que, apesar de haver variações em cada região do Brasil, mas eu imagino que a gente já consiga ter um acesso mais fácil. Até os próprios laboratórios, a indústria farmacêutica, né, acaba, assim, em algumas localidades, fornecendo alguns exames que são essenciais para a gente conseguir fechar o diagnóstico de HPN. Né? Mas é realmente assim, parecem ser poucos problemas que eu enumerei, mas se você colocar isso numa linha de tempo, né, do início do quadro do paciente até ele fechar o diagnóstico, é muito tempo, né? Não é à toa que são 3, 5 anos de espera de é. diagnóstico, né? Eu ia até te falar isso, né, eu acho que são pequenos desafios que vão acontecendo e que vão fazendo com que fique cada vez mais difícil, né, e aí o paciente chega já numa condição pior, né, com debilidade já, então já teve uma trombose pulmonar, já teve uma trombose abdominal, já teve às vezes uma trombose renal, né, já tem outras consequências da doença que se a gente tivesse feito o diagnóstico aqui na linha do tempo e não lá longe, a gente estaria com um paciente chegando muito melhor, na hora de fazer o tratamento, né, Marcos? Sim. E ainda pensando, né, vamos imaginar melhor dos cenários, né? O paciente passou 3 anos para fechar o diagnóstico e não teve nenhuma trombose, assim, clinicamente, né, significativa. Mas você imaginar que por 3 anos, essa pessoa que, por exemplo, pode ter 30 anos de idade, não conseguiu levantar da cama para ir trabalhar, ou para estudar, ou que ele ficou, assim, perdeu até emprego, porque foi chamado de preguiçoso, né? Uhum, Quando, na verdade, ele estava doente, né? E aí, de repente, ele pode Uhum, chegar no médico. Lembra que a gente comentou que a anemia não é tão intensa para o grau de cansaço. De repente, ele uhum, pode até chegar no médico que não conhece, o cara vai olhar o hemograma e vai dizer, ah, mas você não está tão anêmico assim, vai, vou te dar uhum, um ferro e para com isso, vai lá trabalhar. Olha, assim, o impacto de qualidade de exato. vida, seja físico, psicológico, de um paciente com HPN, né? Então, realmente, é muito importante essa campanha de conscientização exatamente para a gente estar sempre tocando nesse assunto, né? Repetidamente, Uhum, para não esquecer esse e diagnóstico. e relembrando, né, os profissionais e também os profissionais de saúde todos, né, de que essa doença existe. Eu vou fazer Com mais certeza. uhum. uma pergunta aqui só para, eh, ô Marcos, a gente hoje tem dados da HPN no Brasil? Pois é. A gente não tem dados assim tão compilados de uma forma tão adequada como a gente tem no exterior, por exemplo, né? A gente não consegue identificar isso. A gente tem alguns dados assim, talvez de Regionais. laboratório, né, Uhum, regionais, assim, alguns vindos da indústria farmacêutica, mas realmente assim um super dado, sabe, um consenso, vamos dizer assim, Um uma levantamento, conferência né? estatística, né, o licenciamento uhum, dos pacientes com HPN no nível Brasil, a gente não tem. O que a gente sabe, em geral, é que são pacientes jovens, né, em geral, de 30, 40, 20, vamos colocar um pouco maior, 20 a 40 anos de idade. Alguns trabalhos falam que tem uma preferência por homens, outros trabalhos falam que é uma equivalência, tanto faz homem ou mulher, né? Mas realmente, assim, de dados mesmo, a gente não tem, não consegue ter isso. Essa colocação que a Adriana perguntou e que você está comentando corrobora muito a importância de campanhas, né? A gente está falando aqui de uma doença ultra rara. Acho que há um entendimento nacional de que a gente tem que conscientizar para o diagnóstico, para que a gente possa tratar melhor esses doentes. E toda ação, seja regional ou, obviamente, nacional seria melhor, de levantar os dados é sempre bem-vinda, né? Então, eu acho que, assim como a gente tem hoje grupos de estudos em mieloma, em LLC, em linfoma Hodgkin, seria importante fazer um levantamento nacional. Até porque a gente está falando de um país, nosso país é um país continental, ele tem Com muitas certeza. peculiaridades regionais de miscigenação da população, que tem até interesse, né? Se a gente for fazer um levantamento e digamos assim, um questionário nacional para identificar
qual seria, por exemplo, o maior índice regional no norte, no sudeste, etc. Então, eu acho que a gente poderia, a médio e longo prazo, pensar numa campanha para que a gente pudesse realmente levantar e ter dados sólidos, porque a gente tem profissionais capacitados no Brasil, não há dúvida disso, e que a gente possa tratar melhor os nossos doentes. Com certeza. E isso é até importante para a gente conseguir traçar metas e Uhum. prevenções, enfim, né? Você Isso. não conhece o cenário, você não conhece nada, né? Você vai tratando pontualmente e regionalmente, né? Eu E concordo com isso. talvez a gente possa tratar melhor com menor custo, porque se você faz o diagnóstico mais precoce, apesar de que a gente sabe que o tratamento é um tratamento de alto custo, mas assim mesmo, você, primeiro, ganhou anos de vida daquele doente com qualidade, com atividade profissional, Produtivo, né? contribuindo para a sociedade. Então, de certa forma, você tem, até em termos de custo efetivo, é interessante a gente pensar quão caro ou quão efetivo é, depois de algum tempo, aquele tratamento para aquele paciente e aquele paciente naquela população. Enfim, eu acho que tem muitas perguntas, né, que a gente não tem respostas para elas. Sim, concordo plenamente. Não, e e aí a gente pensar no tratamento, né? Eu sempre falo isso, né? O tratamento é muito caro, mas é muito caro. Primeiro que é muito caro, tudo bem, mas para uma quantidade de pessoas muito pequena, né? Então, se a gente comparar talvez com um tratamento mais barato, mas que a gente use para muitas pessoas, talvez a gente esteja gastando a mesma coisa no fim das contas. E a gente está falando de uma É, população jovem. Então, quando a gente fala de população jovem, a gente está falando de perda de produtividade, né? é isso que eu estou falando, E exato. gasto, né? Porque daí essa pessoa se aposenta, e aí você tem outros gastos que a sociedade toda paga, né? Com Isso. certeza. E é uma doença, como a gente falou, como ela é uma doença rara, o alto custo para aquele 1 em 1 milhão, eu não sou economista, não vou poder dar esse dado, mas eu estou pensando assim, numa doença rara como essa. Por outro lado, quantas mulheres eventualmente têm anemia ferropriva e também por anemia, ou que elas têm endometriose, adenomiose ou outras doenças, também estão afastadas do sistema público, ou estão afastadas do trabalho, e também estamos gastando com ela. Então, assim, é injusto você pensar só pelo fato do custo naquele momento, naquela fotografia do custo daquele doente para aquele. Não, mas é o que trata o doente, né? Então, Com certeza. É. E E tem com um muito. impacto muito grande em qualidade de vida, como a gente está conversando. sim. Isso, falando em qualidade de vida, né? Você quer continuar, Dri? Você estava falando Não, sobre eu queria falar. tratamento, depois a gente Não, volta não, eu queria falar na só uma qualidade de coisa vida. sobre. Eu queria só falar uma coisa rápida, assim, muitos países no mundo já entenderam essa dinâmica da farmacoeconomia, né? E fazem Uhum. muitos estudos de farmacoeconomia e baseiam as suas decisões em saúde pública na farmacoeconomia. E a farmacoeconomia não engloba só o custo do tratamento, né? Engloba muitos outros fatores para que a gente decida onde a gente vai gastar o recurso. E aqui no Brasil a gente ainda peca muito em fazer pesquisa de farmaconomia regional, nacional, para que a gente entenda onde alocar esses recursos. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente hoje, né, Marcos, a gente tem os tratamentos para HPN disponíveis no SUS, né? Então não é só quem tem condição de pagar pelo tratamento que pode receber o tratamento. Então é importante a gente também jogar luz nisso, né? Sim, com certeza. Foi um avanço muito grande esse tratamento para o SUS, né? É um medicamento de alto custo, mas realmente traz esse impacto, né? Em qualidade de vida, em melhora de sintomas, em retorno para esse paciente a uma vida economicamente ativa, né? Socialmente, economicamente produtiva, socialmente ativa, né? Então, isso foi um avanço muito grande, né? E é muito interessante que muitas coisas novas vêm surgindo aí para uma doença ultra rara. Então, nós teremos aí nos próximos anos coisas bem interessantes para serem feitas e sempre buscando essa melhor resposta, melhor qualidade de vida, um impacto maior no retorno desse paciente à sua vida normal. Uhum. Pensando da gente falar um pouquinho sobre qualidade de vida, eu queria que você falasse um pouquinho como era o tratamento dos pacientes com HPN antes da gente ter tratamentos específicos para a doença, né? Antes da gente ter esse Uhum, avanço que foi, né, mudança de paradigma do tratamento, a hora que a gente começou a ter moléculas disponíveis para tratar de fato. entendi. Olha, Adri,
Eu acho que a melhor forma de falar é que era a treva. Era muito ruim, porque a gente não tinha nada para fazer para esse paciente, né? Você dava transfusão, você dava algum tipo de corticóide tentando melhorar, você podia tentar fazer transplante de medula óssea, mas não é todo mundo que tem doador. Então era muito triste, né? Você tratar. Ainda peguei um pouquinho essa fase de não ter quase nada para tratar. Depois de um tempo, você tinha um remédio, tinha um remédio só que não era disponível no SUS, não tinha no Brasil, era uma confusão, você tinha que fazer processo, era um caos. Importar, né? E importar, nossa senhora, Me lembro importar, fazer disso. 1 milhão de laudos, né? Era uma coisa assim bem trabalhosa e demorada. Ninguém sabia a hora que ia chegar, se alguém ia aprovar esse remédio, enfim. Mas hoje mudou, realmente, o remédio tem facilmente no Brasil inteiro, no SUS, né? Você pode até não receber de forma imediata, mas você consegue entrar, né, nos pedidos, né, de solicitação de medicamento e a gente consegue fazer esse medicamento de uma forma relativamente rápida, né? Em torno de 15 a 30 dias, em média, do que eu tenho visto, o paciente já começa a tratar. E, como a gente já falou, uma vez que ele começa o tratamento, a melhora, assim, é muito importante, é muito absurda, né? Então, você veio de É uma doença. importante. Desculpa, uma vez uma doença que você não tinha nada para fazer, para uma doença que você tem. Estamos no meio do caminho, uma doença que você tem um tratamento disponível no SUS e a gente está indo para um momento que você começa, né, a borbulhar de tratamentos outros que não chegaram no Brasil ainda, ou que estão chegando, mas que só tende a Uhum. melhorar o regime, né, de medicação desses pacientes. Acesso, né? A gente está falando de Acesso, acesso. Acesso é uma exatamente. coisa. Acesso não é só uma ponte, ainda mais pensando onde você mora, que a gente já até conversou sobre isso, né? Mais de uma vez você Uhum. falou, o Pará é um estado enorme, a distância dos locais dos pacientes até um grande centro. A gente sabe que isso é a realidade do Brasil, na grande maioria das vezes. A gente tem um Sudeste, uma ilhota dentro desse mundão que é o país, mas Uhum. eu acho que isso é importante salientar, além do acesso, que esse doente, uma vez que comece a tratar, é para sempre, não é mais? Sim, exatamente. Bem lembrado, viu? Então, você não tem um tratamento ainda, tirando o transplante de medula óssea, que a gente quase não faz Uhum, mais para HPN, que é um tratamento curativo, né? Mas os tratamentos que tem todos, eles são crônicos, são uhum, continuados. Então, uma vez que você para o remédio, o paciente volta a ter os mesmos sintomas, né? Então, é muito importante, primeiro, a adesão do paciente, que ele realmente vá fazer o remédio sempre que for, né, prescrito no tempo correto, no período ideal, mas sempre, né, isso não tem acontecido, não tem havido falta do medicamento no SUS, isso é muito importante, mas a gente muito sempre importante. fica. Mas a gente é meio gato escaldado em vez de água fria, né? A gente sempre fica meio, ai meu Deus, se em algum momento isso vai faltar. Mas tomara que isso não chegue de jeito nenhum, né? Nenhum momento. Uhum. Até Isso, porque a muito gente, bom. a gente sofre, né, com essas mudanças. Hoje tem Nossa! tal coisa, amanhã não tem, daí você fica apreensivo e tal. Uma outra coisa que eu queria só pontuar aqui, que eu acho que é importante, é isso que a Adriana falou, né? Não é só construir uma ponte de acesso, é equidade, né? E quando a gente fala de Uhum. equidade, não é igualdade, é equidade, né? Não é fazer igual para todo mundo, é a gente poder dar para a pessoa que precisa aquilo que ela precisa. Então, o paciente de Uhum. HPN, ele precisa do quê? Ele precisa do centro de tratamento, né? Ele precisa do médico que entende daquela doença e ele precisa do tratamento. E E como a precisa de gente... informação, Informação. isso que é importante, precisa ter conhecimento, informação e essa disseminação da informação para que chegue no doente, naquele paciente. Gente, tem tratamento, procura o centro, não é? E para que o paciente Exatamente. chegue no centro. Então, é muito diferente eu que Isso. estou aqui em São Paulo, capital, entender que esse paciente vai ter uma linha de tô doente e vou chegar no médico especialista muito mais curta por questões Uhum. geográficas, de acesso, de volume de profissionais, enfim, do que o paciente, por exemplo, que pode estar no interior do Pará, no interior do Amazonas, no interior do Mato Grosso, até outros interiores, né, que a gente tem por aí, Ilha de Marajó, ou imagina. até no sul do país, É, porque a gente pensa, né, que os Sim. únicos, né, hoje o norte e o nordeste estão muito mais desenvolvidos, mas os interiores todos do Brasil ainda têm muita dificuldade de acesso. Então, o que que eu tenho que uhum, dar para esses pacientes para que o Uhum. acesso para eles, a informação, a diagnóstico, a tratamento e acompanhamento seja todo igual? Para alguns eu vou ter que dar mais coisas, para outros eu vou poder dar menos coisas.
sim. Perfeito. Mas eu acho importante também a gente falar que, além, tu concordo com tudo, não é, na verdade, mas é só um contraponto, né, de otimismo. Eu Ótimo. sou meio poliana, viu, gente? Eu sou meio otimista sempre. Acho que as coisas vão dar certo. Pode não ter chegado no final ainda, mas vão dar certo. Mas a gente esteve numa situação realmente muito pior, seja de conhecimento, Sim. seja de informação, e hoje a gente mudou, né, realmente. Você falar de HPN por meio médico é muito mais, não é aquela coisa, o que esse cara está falando, né? Uhum. Já, você já sabe, o paciente já, o médico já sabe disso aí. E o Isso. paciente já vem chegando falando. Por exemplo, eu acho muito interessante que existe um grupo de WhatsApp, né, dos pacientes Uhum. no Brasil de HPN, como tem, como sempre tem em todas as doenças, né? E aí eles se ajudam, se trocam informações, falam, mas olha, meu médico falou isso, confirme com o teu, pode fazer tal coisa. Assim, não no sentido de vigilância, né? Tipo, seu médico está fazendo errado, mas no sentido de ajuda mútua, né? De Isso, suporte, isso, né? De isso. Rede acolhimento, de apoio, né? rede de apoio. Maravilhoso. Então é muito Uhum. legal saber disso. Na época, entre aspas, das vacas magras, quando não tinha remédio assim à disposição do SUS, é, às vezes assim eles se ajudavam, se estavam na mesma cidade, trocavam o frasco quando chegava de outra pessoa, pegavam o remédio de um, entregavam. Né? Não poderia fazer isso Gente, isso teoricamente, mas estavam é. se ajudando, Claro. né? Então é É. rede de apoio, né? Isso, Uhum. mas você vê como a situação era realmente muito complicada no passado, que hoje você não precisa fazer isso. Então, essa Uhum. rede de apoio ela permanece. E é muito Uhum. importante isso, eles realmente se apoiarem. E se ajudarem, né? Quantos de repente não pensam em desistir, não pensam em, olha, não quero mais esse remédio, é chato. E a pessoa vai lá e fala, não, vai lá, você vai melhorar. Lembra o que o teu médico falou, se você parar o remédio, vai piorar tudo. Você quer voltar como você era antes? Não, então vamos lá. Então é muito bom isso, né? Então, eu acho que a tendência é melhorar. A gente tem que batalhar muita coisa, mas já foi pior, sabe? Foi muito Então, pior. Eu me foi muito lembro, o pior. Então, ambulatório do Santa Marcelina era desesperador, assim, a gente Nossa, ficava mesmo gente. nessa batalha. O paciente começava a tomar, parava no meio, não tinha, não importava, era bem difícil mesmo. Terrível, terrível. E lembrando que, assim, não só o paciente, quando para o remédio, ele volta a ter tudo, como também volta a ter os riscos, né? Uhum. Então, é, o que ele sim. não tinha mais de risco de trombose, ele volta a ter, o que ele não tinha mais risco de insuficiência renal, ele volta a ter. Quer dizer, é péssimo, né? A gente tem Uhum. relatos de vários pacientes que morreram nessa interrupção, infelizmente. Eu queria só dar um parênteses sobre essa coisa de doença crônica, porque os pacientes têm medo disso, né? Só para a gente terminar de fato, assim. Doença crônica, a gente tem que pensar que tem muitas doenças crônicas, né? O paciente hipertenso, por exemplo, ele vai tomar antipertensivo o resto da vida. E se ele Sim, parar o diabético. antipertensivo, ele vai voltar a ter pressão alta, o diabético, o asmático, né? O Uhum. enfisema, enfim. Então, a gente tem muitas doenças que são de tratamento crônico, mas com qualidade de vida, né? Então, acho que é isso que é a Sim, mensagem, assim, tudo bem, você vai tomar um remédio que é difícil, que é chato, você tem que vir aqui tomar o remédio, mas você vai ter qualidade de vida. Você não vai tomar sim, o remédio e não ter qualidade de vida. Você vai viver a sua vida tomando aquele remédio e tendo qualidade de vida. Então, isso que eu com acho que é certeza. Perfeito. importante frisar. Assim. Eu queria só frisar mais uma coisa: lembrar sempre dessa campanha HPN Eu Existo, isso é super importante. As doenças raras precisam ter visibilidade, né? A gente precisa jogar luz nessas doenças. Agradecer de novo, Uhum. Marcos, porque assim, ouvir você é uma delícia. As suas Ah, explicações, né, mesmo as que a gente acha básicas, sempre trazem alguma coisa. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Marcos. Como sempre, muito bom. Bom ter você aqui. Dri, é um prazer também estar com você sempre, minha parceira. E lembrando que essa campanha da AstraZeneca é muito importante. A gente traz informação, traz o conhecimento da doença rara ou ultra rara, para que ela possa ser conduzida da melhor forma pelo especialista, com qualidade e num centro especializado. Qual que é o seu último exatamente. recado, Marcos? Bom, gente, então, como último recado, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando de HPN. Você sabe que é uma doença que eu tenho um prazer e muitas vezes desprazeres de cuidar dela, né, de estudar ela, mas a gente, né, eu gosto, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez sobre HPN, de participar dessa campanha tão importante que é a hashtag HPN Eu Existo, falar que é uma doença ultra rara. Muito obrigado pela oportunidade. Mas, principalmente, gente, para todo mundo que está ouvindo a gente, não é normal ter anemia. Não é normal um vovozinho idoso, porque é mais idoso, tem uma idade mais avançada, ter anemia. Não é normal você estar tendo uma anemia, estar tomando um remédio para anemia como ferro e não melhorar. Nem toda anemia é causada por falta de ferro. Então, se você tem uma anemia,
procure um médico especialista, procure um médico generalista, comece a investigar e vamos atrás do diagnóstico. Provavelmente não será HPN, porque é uma doença Isso. ultra-rara, Uhum. mas existe uma possibilidade de, Uhum. dentre tantas anemias que a gente tem no mundo, no Brasil, uma delas ser HPN, e você não sabe se você é essa pessoa. Então, a gente realmente Exato. tem que ir atrás e investigar e identificar qual é a causa e tratar corretamente essa anemia. E é Sem Muito isso. bem. medo do diagnóstico, né? Sem medo Sem de medo falar, do não Isso vou lá aí. diagnóstico. ver porque eu tenho medo que seja HPN ou que seja alguma coisa mais grave. Pelo contrário, você vai ter Exatamente. tratamento. Vai ficar Exato, bom. isso aí. Exatamente. Então Tá tá bom, bom? gente. Obrigada. Tchau, até a próxima. Obrigada. Obrigado, Até a gente. próxima. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.